Para você compartilhar, é só clicar aí em Share, na telinha que tem embaixo, aí perto do microfone. Se não aparecer aqui para nós, eu coloco a tela, tá bom? Só um momento, sim. Deixa eu já fazer um teste aqui. Eu acho que já vou conseguir. Deixa eu pensar mais uma vez aqui, acho que ele não veio. Ok. Conseguindo ver minha tela? Estamos sim. Opa, beleza. Então, eu vou estar falando com vocês agora. Primeiramente, obrigado, né? Quero agradecer, né, a oportunidade. O Vinícius passou para nós essa oportunidade e falar um pouco sobre a Fitech. Eu vi que muitas empresas estão se apresentando. Acho que a ideia toda é falar sobre esse novo mundo, esse conceito de cloud. E o que a gente pode falar sobre cloud aqui é agregar, né? Muitos colocaram o seu produto. Acho que isso é uma das coisas hoje que vem avançando demais dentro do mercado, né, dentro da parte, todas as empresas de software, principalmente as principais empresas de PMS, né, que se apresentaram aqui. A ideia da Fitech, ela vem do outro lado desse ponto, né, ela vem falar da própria cloud, né, e o que é essa própria cloud? Porque a gente vem conversando, vários PMS, alguns PMS ou outros PMS, vamos falar, juntando como vários ali, realmente já tem uma plataforma, ou os novos, ou já tem alguns dentro de casa, já montando esse produto para a cloud, tá? Mas quando a gente fala de cloud, fala de produto dessa cloud, o que nós estamos falando, né? Estamos falando realmente de um produto em data center, totalmente, quando a gente simplifica essa história, e a Fitech veio com essa ideia. Como nós temos hoje, nós já estamos indo para 20 anos de mercado, tá? O que a Fitech trouxe? Ela nasceu com a gestão de banco de dados. É o que a gente pensava lá atrás com o hotel. O hotel comprava o seu PMS, comprava o seu servidor, comprava a sua estrutura e aquele famoso CPD. E dentro daquele famoso CPD, nessa história toda, o que ele tinha? Um banco de dados, onde ele armazenava todas as suas informações, né? E a Fitech veio pegando nessa onda, né? E ainda que a gente chama de um ambiente on-premise, tendo o banco de dados, e muitos ainda, a gente fala hoje que esse mercado é um mercado ainda competitivo, um mercado ainda grande ainda para se explorar, muito ainda, porque quando a gente fala de grandes redes, a gente pode falar também de hotéis independentes, hotéis que estão com redes administradas, então a gente tem que pensar neste conceito. Então a gente veio trabalhando nessa gestão de banco de dados. Visando essa gestão de banco de dados, nós entendemos que a gente não poderia chegar na empresa, seria ou dentro do hotel, e só falar em banco de dados. Nós tínhamos que falar também sobre a infraestrutura, porque não adianta colocar somente aquele servidor atrás de um CPD ou atrás de uma recepção, falando para o segmento hoteleiro, né? E simplesmente ali achar que tudo estava sendo protegido. Não seria esse o caso. Então a Fitech começou a desenhar infraestrutura para manter esse banco de dados, esse sistema on-premise, dentro do seu hotel, né? E com isso a gente começou a crescer. Então fomos atendendo várias redes, outras redes. Então nós entendemos que a gente precisava realmente de um CSC, de um centro de serviço compartilhado para isso tudo. Porque quando comprava-se um sistema e tinha que fazer um investimento em hardware, fazia aquela conta de padaria, vamos dizer assim, né? Pô, eu comprei um PMS que me custa X milhões de reais, já está pago. E eu fiz ali um financiamento, eu fiz um parcelamento, eu tenho que pagar a implantação, e o que eu tenho agora para suportar esse caso? Para suportar esse caso, eu também tinha um outro grande investimento. Isso sempre se conflitava. Muitas empresas não conseguiam, e até hoje não conseguem, fazer um investimento adequado para manter o ambiente on-premise, né? Ainda mais com tanta demanda tecnológica que nós temos, né? Integradores, serviços, muito serviço integrado. Então, imagine isso hoje, dentro de casa. Então, realmente, a Fitech pensou e saiu um pouco fora da caixa, que essa foi a ideia de montar o que nós chamamos hoje de cloud, né? Mas nada do que foi a Fitech lá atrás, montando um ambiente dentro de um próprio data center, tá?
E a ideia da cloud, mas todo mundo via essa pontinha desse iceberg. O que é essa cloud, então? Né? Que todo mundo está falando, meu servidor está na cloud, meu servidor está na nuvem, aonde está o meu servidor, quais são os serviços. A Fitec teve que montar isso. Por ser um DNA de uma consultoria, nós mudamos a ideia do que era uma cloud. Porque nós tínhamos que ficar desenhando serviços para outras empresas. Então, por que não desenhar um produto para nós e apresentar para o cliente realmente o que é um ambiente on-premise e o que é um ambiente cloud hoje? Então, a Fitec montou um produto, né, de cloud, e nesse serviço de cloud, o que acontece? Eu retiro o PMS que está dentro do on-premise e também estou tirando PMS que estão rodando em outras plataformas de cloud também. Com isso, o que nós estamos oferecendo dentro dessa nossa cloud? O serviço, que é o maior diferencial de tudo, tem que ser a camada de serviço. Porque eu posso levar isso para qualquer nuvem, mas quem vai cuidar? É a mesma coisa de eu pegar o meu ambiente on-premise, levar para um outro local e quem cuida? Antigamente eu tinha que ter várias empresas terceiras cuidando do meu ambiente on-premise. Na ideia da nuvem, é a mesma coisa. Se eu levar para a nuvem, quem cuida? Né? Então, e às vezes eu levo somente uma parte híbrida desse assunto, nessa etapa de cloud, e eu esqueço de levar o restante. Então, qual é a ideia toda? Né? Então, a Fitec foi montar um serviço de cloud. E nesse serviço de cloud, eu já coloquei toda a parte de banco de dados, então não importa o PMS que você usa, seja banco de dados Oracle, SQL, MySQL, que seria realmente o DNA de onde nós nascemos, toda a parte do nosso DNA, nós entregamos essa parte de banco de dados. Obviamente, entregando essa parte como o serviço total, toda a parte de software integrada, toda a parte de suporte, que é o mais importante. Então, se eu vou levar o meu ambiente para a cloud, eu preciso de um suporte. Então, nós colocamos aqui um suporte que nós chamamos de nível 1 e vamos até o nível 3, mas colocamos já, contratando o serviço de cloud, tirando o seu PMS, que hoje roda no seu hotel, na sua pousada ou na sua rede, não importa, vindo para a nossa plataforma, você já tem ali um suporte de nível 1. Isso é muito importante. Toda a parte de monitoramento, isso também se torna importante, então tem toda a parte de monitoramento, toda a parte de segurança, toda a parte de suporte técnico, toda a parte de conectividade. Qual que é essa ideia de conectividade? Quando se fala de PMS que já nasceram na nuvem, então esse sistema está pronto em web. Mas hoje, muitos do mercado sabem que muitos dos PMS ainda trabalham no modelo client-server, ou seja, ele roda ainda dentro de casa. Então a Fitec teve que procurar soluções, vamos falar que nós chamamos de metaframe. O que seria isso aí no Tecneser? Colocando esse ambiente que roda dentro do hotel na nuvem web. Então, nós transformamos o que não foi escrito em web, transformamos ele em web. Então, aquela ideia, só porque o meu sistema não é moderno, ele não pode ir para a nuvem? Pode. Ele pode trabalhar no web? Pode. Ele pode ser acessado agora pelo tablet, pelo iOS, pelo meu celular iOS, Android? Pode. Então, nós conseguimos fazer com que tudo isso se transforme, né? O que você tinha dentro de casa se transforme no web. Como se fosse um retrofit na hotelaria, né? Então, fica uma coisa bem bacana. Pensamos toda a parte de segurança, então isso é importante frisar. Então, toda a parte de segurança, desde antivírus, anti-ransomware, VPN, backup, toda a parte de segurança incluso, toda a parte de sistema operacional. E eu chamo o cliente para vir para uma jornada. Né? Quando a gente fala de cloud, eu falo, vamos para uma jornada. Porque ou eu compro, como foi falado ali, ou eu compro o PMS, faço todas as exportações, trago essa importação, eu tenho que montar de novo, eu tenho que pensar em pessoas que estão ali para fazer aquele negócio funcionar. Ou eu faço uma exportação de um arquivo para o Excel, para um TXT, manda para uma empresa, manda para um colaborador, e ainda tenho que fazer isso de forma manual. Né? E ainda tendo uma dependência muito grande de terceiros. A Fitec realmente centralizou tudo isso em uma plataforma só. E aí, nós entramos também naquela jornada que eu vou falar com vocês aqui, a ideia toda. Fui para a cloud. Depois que eu fui para a cloud, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar na inteligência do negócio. E é isso que nós vamos falar, simplificando. E pensar também numa cloud, não foi pensar somente em servidor de sistema profissional, backup, segurança, atendimento 24 horas, não só isso. Nós pensamos numa plataforma totalmente cobertada pela LGPD, estou falando no Brasil, então hoje, em tecnologia da informação, a nossa plataforma, ela está totalmente coberta com tudo que a gente pode falar em tecnologia da informação
com o LGPD. Então, isso é muito importante frisar que já está pronto. Então, quem vem para cá, para a Fitec, realmente já ganha todo o produto, atendimento, toda a parte do suporte. A gente simplifica o que a gente fala de tirar o seu ambiente on-premise e trazer para dentro de casa. E aí a gente fala para vocês, isso feito, vamos trabalhar realmente na plataforma. E aí a gente entrega para o pessoal de TI, que vem aquele ponto, né? Pô, mas eu tirei o servidor de dentro de casa, eu tirei tudo de dentro de casa. E aí, cara, como que eu sei como está funcionando, aonde está, como está? Então a gente realmente mudou esse assunto também. Tá? Então, com esse assunto, o que a gente colocou aqui que é muito importante? A gente entrega indicadores. Então, vamos imaginar, o seu hotel está dentro da cloud. Então, nós vamos entregar os indicadores para o gestor operacional, para o gestor de TI, não importa quais foram os chamados que foi aberto para a nossa cloud. Tudo relacionado ao seu sistema de gestão. Então, nós vamos saber que a gente vai reclamar do sistema. Será que meu sistema é ruim mesmo? Quais são os módulos que eu tenho mais problema? Quais são os pontos que eu tenho mais problema? Qual departamento abre mais chamado? Então, isso internamente é uma correria, né? O TI interno, com tudo dentro de casa, ele não tem tempo de gerir o ambiente, gerir a estrutura, abrir o chamado, fazer essa parte política, porque tudo é para ontem. Dentro da Fitec nós conseguimos fazer isso, porque nós temos uma equipe multidisciplinar para fazer o trabalho. Então, eu entrego no final do mês, olha, você teve X chamados com seu RP, com seu PMS, não importa, com quanto chamado de conexão que você teve, eu entrego isso. E com esse ponto, a gente começa a diminuir, porque é só um item aqui, com vários indicadores, aonde eu tenho que melhorar ou o meu PMS, né, no sentido posso falar de treinamento, de padronização ou de customização, porque não é o todo, né? É ali que eu estou com um problema, então eu vou realmente entender esse problema. Toda a parte do monitoramento, então isso é importante, eu ter um monitoramento, imagina eu comecei um hotel, amanhã eu penso em 2, 3, 4, 5, 7, tento colocar 10 hotéis, como que está isso? Como que está o ambiente em torno de processamento, de carga, link, conexão? Então isso é muito importante, a empresa ter isso na mão. Então, para o TI, que ainda continua dentro do hotel, porque a Fitec realmente não tira o TI, a Fitec vira um braço do TI, então a Fitec entrega toda essa parte, essa visão de monitoramento, com vários indicadores também. Então, ele consegue, numa reunião de gestão, olha, amanhã nós vamos colocar, o mês que vem tem uma previsão de abertura de mais 2 hotéis. A plataforma que nós temos de cloud hoje suporta mais 2 hotéis do porte tal, com tantas suporta. Então, nós temos essa parte de monitoramento. E se nós temos essa parte do monitoramento, nós temos a parte de indicadores, obviamente nós temos a parte do SLA, toda a parte de entrega. Então, tudo que nós falamos, tudo que nós colocamos, nós garantimos isso em contrato, que é a parte do SLA, da parte do trabalho. E um outro ponto importante, quando a gente fala de atendimento, né, que a Fitec realmente veio dessa parte da consultoria, da parte do atendimento, todas as empresas, obviamente, pô, eu levei meu ambiente para uma cloud, agora eu não tenho acesso, eu tenho que abrir chamado. Sim, você tem que abrir um chamado, sim, para a cloud, porque nós precisamos daqueles indicadores, porque, pô, atender um diretor com prioridade, bacana, atendeu, cumpriu o SLA. E quando liga uma camareira, e quando liga um recepcionista, e quando liga um auditor noturno, como que ele é tratado dentro do atendimento? Então, nós temos que fazer um atendimento bacana para todos. Então, essa é a ideia. Aquela ideia de atender todo mundo igual, não importa se ele é um gerente, se ele é um chefe de manutenção, se ele é um cara da manutenção, não importa, é atender todo mundo igual. Então, a Fitec contratou uma ferramenta, que é a Sensor IT, é uma ferramenta de mercado, é uma das ferramentas mais completas, então a Fitec realmente pensou nas melhores coisas para colocar dentro de uma plataforma de cloud, ainda mais quando a gente fala de serviço, que eu faço a gestão de ticket, que é a abertura de um chamado, de um problema, e ali eu entrego a solução. Mas se eu não entrego só a solução, eu tenho ali também a ideia de ter o NPS, que é o nível de pesquisa de satisfação daquele ticket. Como foi aquele atendimento? Atendeu no prazo, foi tudo ok, o analista atendeu bem, então realmente você coloca uma nota ali para esse atendimento, que a gente realmente monitora isso. Se for uma nota ruim, o que a gente realmente nega ter na empresa, a gente realmente já entende aquele problema e nós realmente vamos atuar. Por que a gente não atendeu? Qual foi o problema? O que aconteceu? Então já é de imediato, a gente não espera a reclamação para o final, nós precisamos disso na parte principal, já no primeiro combate, tá? Gestão de projeto eu também tenho nessa ferramenta, então o projeto do cliente eu consigo gerenciar. Eu consigo entregar para o cliente todos aqueles indicadores de monitoramento, então o cliente pode falar assim, como que foi o meu ambiente no fechamento? Foi tanto. Como foi fora do fechamento? É tanto. Qual pico eu tenho mais? É isso.
Quando eu aumentar a minha ocupação, então eu tenho todos os indicadores. Então, está tudo bacana numa mesma ferramenta. Eu tenho toda a parte de inventário, toda a parte de segurança também, né? E outra coisa importante, que é a parte do cliente. Pô, mas quando o servidor estava aqui, dentro da minha empresa, eu entrava na sala do CPD e acessava o ambiente, normalmente. Mas só quando todo mundo acessava, ninguém sabia quem era. Pela nossa plataforma já é o contrário. Qualquer acesso é pela nossa ferramenta. E pela nossa ferramenta eu estou filmando quem está acessando. Então isso já é uma outra garantia com o dado de LGPD. Porque quem acessou aquele ambiente, quem atualizou, quem fez aquele procedimento, obviamente todo mundo autorizado, né? Mas nós temos totalmente o processo auditado. Então, todo o processo que está dentro de uma sala cofre, dentro de um ambiente seguro, está totalmente auditado. Então, isso se torna um grande diferencial, que não é somente um ticket de que atendeu bem ou atendeu mal. Nós entregamos realmente toda a camada de segurança e não tem aquela conversa, quem foi que mexeu no meu prato de mingau? Ou quem foi que mexeu no meu peixe? Não tem essa. Nós sabemos quem foi o usuário, que mexeu, qual foi o horário, e não é o log, é realmente o vídeo de tudo que ele fez ali no processo. Isso se torna aí uma segurança bacana quando nós falamos aí de LGPD. E aí a gente fala sobre a nossa plataforma de cloud, para finalizar sobre ela, bem nela, assim, ainda dando um ponto aqui, é uma cloud que já vem com software, infraestrutura, segurança, backup, toda a parte de atendimento 24 horas, gerenciamento. Então a gente estende o TI. Então, vindo para dentro da empresa, tirando esse ponto, o próprio, vamos falar assim, um hoteleiro ou uma empresa de mercado, ela ganha hoje uma extensão de quase 45 colaboradores em TI. Então, ele tem dúvidas sobre infraestrutura, tem dúvidas sobre segurança, tem dúvidas sobre banco de dados, tem dúvidas sobre PMS, realmente vai falar com uma empresa só. E essa empresa tem toda a equipe aqui para atender. Então, isso se torna uma coisa rápida de atendimento, que não tem mais aquele empurra-empurra. Será que o problema está no servidor? Será que o problema está no link? Será que o problema está na impressora? Não tem mais isso. Realmente é um único número e um único lugar e você resolve todos os seus problemas voltado ao seu sistema de gestão, tá? E aí, quando a gente fala também dessa estrutura, pô, Santana, você falou da estrutura de nuvem, mas onde está essa nuvem? Quando a gente fala de nuvem, nós falamos de data center. E nós, Fitech, em todo momento, nós colocamos o que nós utilizamos. Que isso é importante, que são os melhores players de mercado. A Fitech utiliza o data center da Equinix. Para quem não conhece a Equinix, né, hoje é uma presença global, ela tem uma liderança em 5 continentes, aonde vocês estão vendo um pontinho vermelho no mapa, é onde existe um data center da Equinix. Eu poderia afirmar que 90% da internet no mundo passa pelos data centers da Equinix. Né? Isso significa, se hoje os data centers da Equinix, Deus me livre, se desligassem todos, 90% da internet no mundo poderia parar. Só isso tudo é onde nós estamos colocando a nossa plataforma e de vários clientes que estão na Fitech hoje. Tá? Isso porque 5 dos maiores websites utilizam a parte de Equinix, mais de 600 empresas de tecnologia utilizam a mesma plataforma Equinix que a Fitech utiliza. Nós estamos falando de Amazon, Azure, Google, Microsoft, nós estamos falando da Bolsa de Valores de São Paulo, Bolsa de Valores dos Estados Unidos, nós estamos falando dos 4 maiores sites de vídeo do mundo. Quando a gente lembrar de Netflix no Brasil, a gente vai lembrar de Equinix. Né? Mais de 1.100 operadoras num único local, então isso é importante frisar. Pô, cara, eu estou saindo da minha empresa, eu tenho o link Viva, eu tenho o link Oi, eu tenho o link Team, realmente eu consigo sair por esses links. Nós estamos falando onde está rodando o Facebook Brasil, o LinkedIn Brasil e TripAdvisor, aonde está rodando essa plataforma. Então, para onde eu estou trazendo o cliente? Para a maior plataforma de data center do mundo. Quando os melhores players do mundo falam, olha, eu estou, como a Microsoft fala, eu estou no mundo inteiro. Sim, eu estou em um dos data centers da Equinix no mundo. Quando o Netflix fala isso, eu estou todo em um dos data centers da Equinix no mundo. Tá? Com isso, tá, nós temos uma plataforma multi-cloud. Então, com isso, nós estamos interligados em todas as plataformas de cloud. Então, quando o cliente fala para nós assim, eu tenho um pedacinho, que a gente fala dessa parte de híbrido, né? Então, eu tenho um pedacinho de um sistema meu de folha que roda na Amazon. Eu consigo interligar ele junto com a Fitech? Sim. Toda a minha plataforma de vendas está totalmente focada em Salesforce. Eu consigo trazer esse cara para a plataforma? Consigo trazer para cá. E a gente até brinca, né, de colocando esse lado.
Então, eu consigo interligar até com Netflix, porque Netflix está na mesma plataforma. Esse é um produto Cloud Extend que nós interligamos a clouds com a cloud. Para quem não conhece tecnicamente, nós estamos falando de uma conexão de apenas 1 milissegundo, 2 milissegundos entre uma cloud e outra. Tá? E com essa jornada da cloud que a gente finaliza com ela, colocando sob a estrutura de data center, a gente fala, nós já saímos da jornada de cloud. O meu ambiente está no data center. O meu banco de dados, o meu PMS, toda a parte de backup já está segura, toda a parte de firewall, toda a parte de antivírus, toda a parte de segurança, suporte 24 horas. A minha equipe de TI agora tem mais fôlego, né, para poder realmente pensar dentro do negócio, né? Então isso é muito importante. E qual é a próxima fase? Já que eu coloquei tudo dentro de uma cloud, está tudo seguro, eu quero passar para esse ponto, eu quero ir para o próximo ponto, né? E utilizando o meu banco de dados, que todo mundo fala de Big Data, né? Mas o que eu tenho de informação nesse banco de dados? Né? Quantas informações eu tenho? E aí a Fitech montou, já vindo de uma onda de consultoria, como a gente fala para o cliente, vamos fazer uma jornada? Vamos para a cloud. Primeira jornada. Estou na cloud, fechei isso. Vamos falar de BI? Sim, mas não vamos falar de qualquer BI, né? Vamos falar de um BI que a gente fala aqui, que a gente pensou muito, falou assim, cara, vamos montar um BI sem ter que fazer exportação de arquivo, exportação de dados. Porque imagine, eu tenho que ter o PMS, eu tenho que ir lá, um regra manager tem que pegar, baixar toda a parte de dados, pegar informação financeira, colocar numa planilha, exportar tudo isso, contratar uma outra pessoa que conhece uma outra solução para colocar tudo aquilo num número e entregar para nós, para o gestor. Isso demora tempo, muito tempo. E a Fitech veio fazer o cliente ganhar tempo. Essa foi a nossa ideia. Porque nós temos um DNA de consultoria, nós temos um DNA de dados. Né? Então, nós pensamos em montar um BI, e não é uma ideia de um BI qualquer. Foi um BI em tempo real. Tá? E a ideia do BI, a gente fala muito isso, que a ideia que a gente fala que é um BI com uma tela de brilhar os olhos. Brilhar os olhos. E quando a gente foi montar um BI também, a gente não veio fazer também aquele trabalho de pesquisa de campo, né? Chegar lá, olha, fulano, o que você quer ver num relatório no seu ambiente? Como nós já conhecemos o ambiente, temos acesso a vários profissionais, o que nós colocamos? Colocamos indicadores. Já para o produto nascer, pronto. Porque nós aprendemos isso no segmento, tanto no segmento turismo como no segmento hoteleiro, eles não pagam para ver. Eles precisam ver funcionando. E aí nós montamos um BI, que eu, como coloquei, com uma tela que realmente brilha os olhos. Isso é um ponto importante. E nessa tela eu coloquei alguns indicadores bacanas. Né? Coloquei ali bem-vindo o hotel, o logo do hotel, quantas unidades esse hotel vai ter, a taxa de ocupação que ele tem atual, comparando com a taxa de ocupação do mês anterior, a data que ele está rodando o BI, a data da auditoria do PMS dele. E aqui eu consigo falar do drill down, que quando eu falo de BI, eu falo muito de drill down, né? Eu vou baixar a informação ali para ver passada, para realmente ver esse número com uma decisão. E a ideia minha foi montar um BI que eu não fico trazendo um relatório apenas, que a ideia do relatório é que vamos fazer isso parte de reporte, mas a minha ideia foi trazer um indicador para tomada de decisão. Então, vem esse ponto, eu tenho atrás de receita total, comparando com o mês anterior, a receita de hospedagem sempre comparando com o mês anterior. Eu trouxe aqui também a receita do hotel, o hotel com maior receita e o hotel com menor receita, eu consigo aqui entender esse caso. Outra receita, a parte de alimentos e bebida, nós trouxemos tudo que a gente entende de alimentos e bebida, na parte de frigobar, bar da piscina, restaurante, eventos, então nós trouxemos toda a parte de alimentos e bebida, e os indicadores, como diária média, Revipar, ocupação, Trevipar e fluxo de check-in. Tá? Com isso, trazendo o AIB, deveria trazer a parte de almoxerifado, então trouxemos a parte de almoxerifado, a parte financeira também, então a gente pensou no BI para todo mundo do negócio, para todo mundo que está dentro do negócio. É a parte financeira, quando recebemos, são poucas coisas que a gente está colocando aqui no slide, mas temos mais coisa para frente. A parte comercial, como estatísticas e pernoite. Então a ideia toda é falar para todo mundo ficar na mesma página. Por isso que a gente colocou essa tela que brilha os olhos. Ficaria aquela tela com dashboard, onde a pessoa realmente tem que saber qual é a situação do meu empreendimento neste momento. Tá?
E aí, toda a parte com custo de receita, com receita bruta, ocupação, diária média, receita por estado, quando eu tenho mais de unidade, separada por estado, então a gente consegue fazer uma receita aqui por estado. Na parte de receita total do hotel, então eu consigo trazer uma receita do hotel com a maior receita, comparando com a menor receita. Então eu consigo fazer um drill down por ano, escolher a unidade, trazer esse cara para a nossa frente. Eu consigo fazer também a receita comparativa entre os hotéis, então eu consigo linha a linha ter uma comparação, né? De novo, pensando no drill down, no número que eu estou vendo, né? Dentro desse caso. Na parte de alimentos e bebida, como eu posso trazer aqui o top 10 receita por item. A ideia toda, eu vendo muito, lanche noturno, mas só que a rentabilidade que eu tenho com a minha feijoada de sábado é muito maior. Ou então a rentabilidade que eu tenho com o meu filé com fritas, com o meu picanha com fritas é muito maior. Então isso é importante. Quantidade mais vendida por item, então isso ajuda muito a parte do almoxerifado. Eu tenho um evento tal que eu vendo mais item, mais aqueles outros itens. Então a ideia foi trazer tudo que está dentro da base, de novo falando da base de dados, colocando para a tela e realmente poderem tomar a decisão de compra, decidir o que comprar, o que não comprar. Então essa é a nossa ideia. A ideia do gráfico com tabelas de indicadores com receita de hospedagem, então nós trouxemos aqui o hotel, a receita, a diária média, o RevPAR, o TrevPAR, os apartamentos ocupados, a taxa de ocupação, total de apartamento que tem, a frequência do hóspede e a data. Então, nessa mesma tela, eu já trago vários indicadores. Então, a ideia toda, esses indicadores, a gente vai falar, vamos trazer esses indicadores, vamos colocar os indicadores de novo. Estou fazendo o drill down nesse cara para falar sobre o que a gente vai falar de PI, tá? E aí, na parte do detalhamento por almoxerifado, o estoque, quando eu tenho no estoque, o que eu compro, o que eu vendo, tá vencendo, não tá, faço uma promoção, não faço, dependendo do evento. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia de ter na mão aqui toda a parte do BI em toda a questão de almoxerifados e PDV e tudo mais. Quantidade por pernoites, então eu consigo fazer um comparativo por pernoite, então sempre comparando o ano atual com o ano anterior, a estatística realizada por pernoite, o meu top 10 receitas por cliente, então vamos lá, a minha receita maior é OTAs, mas qual é a OTA? Eu vou fazer o quê? Eu tenho a OTAs YZ, que está vendendo muito e tal, beleza, cara, mas eu tenho tanto de recepção, eu tenho tanto que chega por venda direta, eu chego tanto corporativo, a minha ideia é saber se, cara, eu vou converter ou não vou converter. A ideia é saber, o meu hotel YZ, ele é o destino do hóspede tal, ou o destino desse hóspede, ele é uma OTA. Então, essa é a ideia nossa com o nosso BI. Tá? E as novidades que a gente colocou para BI, então toda a gente parte com a parte financeiro, detalhamento por devedor, detalhamento por credor, prazo de recebimentos e pagamento, conciliação de contas a pagar e contas a receber. Toda a parte comercial, pernoite, receita, gráficos comparativo anual com eventos, então a gente trouxe também a parte de eventos, então eu tenho toda a parte comercial dentro dessa visão. Importante dizer, novamente, eu levei apenas o meu ambiente de PMS para uma cloud. E o que eu ganhei com isso? Eu ganhei com isso toda a visão que eu preciso ter do meu negócio. Tá? E aí, toda a tela do bem-vindo cliente, tudo mais, com os indicadores, com telas bacanas, totalmente didática para o cliente. E a ideia do BI, que eu falo que é a minha segunda, né, a minha segunda jornada, poderia ser até a última jornada, mas eu coloquei como segunda, a parte do BI, a parte do cloud e a parte do BI. E eu poderia colocar num outro ponto, que é a ideia toda. Santana, você me falou lá do BI, da tela, essa tela fica estática, fica ali, mas, cara, e o pessoal de decisão que está fora do hotel, não tem ali como ficar toda hora trabalhando, olhando esse número? Essa ideia é para operação. Toda a parte da operação, realmente fazer um drill down, entender o que está acontecendo, aonde está, porque nós temos que falar de uma ideia mais moderna, que é a ideia de falar de um Publish Intelligent, né? Que aí eu falo do PI, que é o FTC PI, nesse caso, aí sim, realmente a gente chega na última jornada de uma ideia de tecnologia. Então, quando todo mundo fala de telefone, fala de cloud, então nós colocamos aqui um aplicativo também, em parceria com a Rampify, tá? Então, é uma solução do FTC PI, Powered by Rampify. Então, também um produto que nasce com indicadores, tá? Então, um produto bacana, que eu consigo ter ali alguns indicadores no meu hotel. Então, eu coloquei aqui um exemplo pequeno, né? Então, tem aí, já nasceu com 8 indicadores. Então, todo dia, 8 horas da manhã, né? O gestor, o gerente, ele vai tomar um café da manhã, ele vai para o escritório, já vai receber as mensagens dele. Clicou na mensagem dele, ele já vai ter o quê? Na palma da mão?
né? Clicando em resumo diário, ele já vai ter um resumo diário do hotel dele, então ele vai estar lá vendo o hotel, o total de apartamento, quanto ele teve de cancelamento, quanto ele teve de cortesia, o faturamento total que ele teve de diária, a diária média, o RevPAR, o TrevPAR, o tempo de permanência do hóspede. E é uma coisa que é bacana. No tempo de pandemia, a gente pensou nesse produto falando de objetivo. Então, eu tenho um hotel XYZ numa região tal, e a minha ideia é colocar um objetivo. Nesse caso, nós colocamos um objetivo de faturamento. Então, eu coloquei o objetivo de R$500 mil para esse meu hotel neste mês de maio. Então, hoje eu estou no dia 19 de maio, eu já estou a X% do meu objetivo. E a ideia também do meu valor de diária média, né? Pô, a minha diária média atual é X, mas o meu objetivo de diária média é tal. Mas a ideia, pô, Santana, mas o negócio de faturamento não está bacana. Podemos mudar a ideia? Mudamos a ideia e colocamos isso por taxa de ocupação. Então, pô, a minha porcentagem de ocupação do meu hotel, o objetivo é ter ele com 50%, 30%, 30%. Ok, como que eu estou no meu objetivo? Eu estou no dia 19, eu cheguei a 30%, eu cheguei a 35%. O valor da minha diária média, a ideia do meu objetivo, está bacana? E aí a ideia, para fazer essa equipe chegar nesse objetivo, é engajar a equipe, é o que todo mundo fala. O que adianta eu ter tudo isso dentro de um PMS que eu tenho que, seja um PMS, seja um RP, que eu tenho que exportar, tratar o número e realmente não pegar da origem, que nada mais é do que a minha base de dados, né? Então, por isso que a base de dados, eu sempre bato muito que tem que ser voltada ao cliente, né? Tem que ser do cliente, para ele poder ter realmente seus indicadores. Então, a ideia toda, dentro desse processo todo, a Fitech coloca toda essa parte desse ponto, entregando para o cliente os indicadores, que eu chamo de top-down. Aqui ele realmente, pô, cara, você não atingiu o meu objetivo, estou no dia 19 de maio, aí a meta era X, você não chegou então, cara. Então, o que eu vou fazer para atingir o meu objetivo? O que eu vou fazer com a minha equipe? Aí eu falo de um mapa mental, eu tenho que entender o que eu tenho que fazer para esse ponto, o que eu preciso fazer, o que eu preciso ter de indicadores, a minha equipe está engajada, não está engajada, tem o resultado, não adianta eu fazer o meu resultado, o meu objetivo de atingir R$100 mil de venda, sendo que cheguei no final do mês, eu cheguei morto. Eu vendi, atingi o objetivo, mas eu trabalhei 17, 18 horas por dia. Será que eu trabalhei muito bem? Será que eu estou bem engajado? Será que as minhas metas estão com... meus objetivos estão bacana? Não estão? A minha equipe está entregando o que precisa? Então, realmente, nós montamos uma plataforma como essa, que realmente ajuda aí na tomada de decisão. Alguns dos nossos clientes, nós temos aí hoje mais de 45 bandeiras centralizadas conosco, vários hotéis independentes, várias empresas. Então, assim, quando colocar a quantidade para o segmento que a Fitech atua, que não é só hoteleiro, mas na hotelaria, realmente nós pensamos um produto que atende até na pandemia, pós-pandemia e durante a pandemia. Então, isso é muito bacana, o produto se encaixa em toda a parte e carteira de cliente. Os produtos tecnológicos que nós incorporamos à Fitech são de grandes players, isso é muito importante. Então, a gente consegue realmente dar uma consultoria para o cliente em tudo que ele precisa. Desde dentro de casa, com servidores, impressoras, redes, switches, não importa. Desde a casa dele até realmente a vinda dele para uma cloud de verdade. E a nossa presença Brasil toda, né? Então, nós temos cliente no Brasil inteiro, operação no Chile, Paraguai e Argentina. Tá? Fomos aí, temos aí um troféu bem bacana, que para nós é muito importante, a Revista Hotéis, fomos bicampeão. E o que é esse ponto? Nós fomos bicampeão no produtos e soluções de tecnologia. É realmente uma categoria muito cobiçada. Para ganhar esse troféu, realmente, nós precisamos receber o voto do hoteleiro, né? Nesse caso, o hoteleiro tem que votar. Não é um troféu comprado, é um troféu muito, como eu posso dizer assim, eu acho que é um dos melhores prêmios que temos no mercado, no setor hoje, da Revista Hotéis. Aí eu parabenizo muito a revista para esse troféu, e a Fitech realmente foi agraciada com o bicampeonato. E a ideia da Fitech é colocar isso, é o bem-vindo ao novo conceito do tudo em um. Né? Então, venham para a Fitech, liguem para a Fitech, façam a sua jornada. Ah, mas eu estou numa outra cloud, eu tenho uma outra... Não importa, não precisa realmente trabalhar numa cloud da Fitech. A Fitech hoje já está integrando com várias outras clouds, como a gente já colocou. O PMS está rodando em outra cloud, não tem problema. Nós fomos até eles, nós montamos as soluções para vocês de forma híbrida. E é essa a nossa apresentação da Fitech, é o que eu tenho para passar para vocês aqui.